Gente, bom dia. Vou fechando ela, tá? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todas e talvez dois todos para estar aqui com a gente. É um evento, enfim, em geral, uma temática feminina, que em geral tem atraído mais mulheres para essa temática. E queria agradecer, começar agradecendo o apoio do CRP na produção desse evento, o Sérgio, e te cumprimentar aí também a todos os colegas que estão aqui organizando o evento, fazendo a filmagem, obrigado pelo evento, obrigada demais por terem cuidado do evento e cuidado de trazer as nossas convidadas para a manhã de hoje de oficinas. Queria também agradecer as meninas da clínica, a Catarina, a Letícia, a Juliana, a Letícia, que super se empenharam para a produção desse evento e que construíram essa ideia de uma oficina, a Kelsey, a Luiz, construíram a ideia dessa oficina como um espaço de troca, um espaço em que a gente pudesse conversar de uma maneira um pouco mais horizontal do que vai acontecer ao longo do dia, com aquelas mesas um pouco maiores, um pouco mais formais. Então esse é um espaço em que a gente pretende que a gente tenha um microfone aberto, que a gente possa compartilhar as experiências, especialmente de quem está aqui com a gente hoje. E algumas iniciativas eu já conheço, o pessoal da Casa da Gestante, as defensoras aqui presentes, a gente tem a doutora Viviane, a doutora Júlia, a doutora Camille, que estão com experiências ou começando experiências na proteção das mulheres e no que a gente vai chamar hoje de proteção ao exercício da maternidade, né? Proteção social ao exercício da maternidade. Então, sem me alongar mais, eu queria agradecer a presença de todas que vieram assistir, que vieram conversar com a gente e convidar a professora Eloy para falar um pouquinho e abrir o nosso trabalho de oficina. Obrigada. Isso. Você precisa falar para a professora Eloy. Bom dia a todas. Bom dia. Quero agradecer a mesa, quero agradecer a Janaína, que encontramos aí nos nossos trabalhos, pela rua, via a Thalita Souza, que tem sido uma grande parceira minha na rua. Então eu começo agradecendo a possibilidade de estar aqui com pessoas tão ilustres, né? E eu acho que esse aqui é uma conversa, e eu costumo dizer que uma boa conversa, ela nunca deve terminar, né? Então, de que lugar eu venho, bem rapidamente, eu não preparei nenhuma transparência, né? Eu acho que esse evento é um evento muito significativo, discutir esse tema mais significativo ainda, porque trazer a discussão sobre maternidade, sobre proteção social, repensar cada vez mais o nosso lugar na sociedade, o nosso lugar na vida. Então, eu sou terapeuta familiar, sou terapeuta comunitária, trabalho nas ruas da cidade de São Paulo e com processos formativos na unidade de dependência de drogas, tentando, na verdade, discutir com os meus colegas psicólogos e assistentes sociais e profissionais de saúde a estigmatização que a gente vai observando em relação à rua, em relação aos usuários de drogas de um modo geral. Então é nesse lugar que eu estou, né? Então quero compartilhar muito rapidamente com vocês um pouco dessa experiência, e eu acho que depois podemos também tomar café e continuar esse tema. Então, quer dizer, quando a gente vai pensar, né, na questão da maternidade de mulheres, a gente tem que levar em consideração um primeiro aspecto, não é, minha gente, que é a condição de tornar-se mulher. A condição de tornar-se mulher nesta sociedade latino-americana, e daí da latino-americana fazendo um recorte para o Brasil, significa trabalhar
desigualdade. Desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de direitos. E quando eu falo de desigualdade, eu estou me referindo a este movimento advindo das relações de poder, de hierarquia, do qual nós estamos submetidos. Igualdade muito diferente, né, das diferenças, né? As diferenças, na verdade, têm a ver muito mais com uma visão horizontalizada, enquanto que desigualdade é aquilo que os mecanismos de poder, que as relações de poder nos apontam. Não é? Então, acho que as mulheres trazem dentro, quase como uma herança arquetípica, esta mãe de todos os mitos, e nós trazemos dentro de nós a desigualdade. Uma herança do patriarcado, uma herança forte do patriarcado, que certamente nos coloca, ou nos colocavam e nos colocam ainda como menor. Né? A maternidade, durante muito tempo, ela passou por uma questão paradoxal. Ao mesmo tempo que tinha, de um lado, a religião glorificando isto, por uma questão histórica nossa e da dominação, inclusive, pelos nossos colonizadores. Nós fomos colonizados pelos portugueses, cuja religião católica traz essa questão da maternidade como algo do divino, e, de outro lado, uma questão da inferioridade mesmo, não é? As mulheres ganham menos que os homens, de um modo geral, elas ganham menos que os homens, elas estão, na verdade, submetidas a menores salários, submetidas a uma carga, uma tripla ou quádrupla jornada. Isso eu estou falando das mulheres classe média, nós, e que isto, que já é complicado, e que quando a gente vai falar das mulheres trabalhadoras, que estão certamente, muitas vezes, abandonadas pelos seus parceiros, o que as predispõe a viver na rua, né? Especialmente na questão de álcool e drogas, o que a gente observa? A gente observa que um homem, quando vem procurar um tratamento, ou muitas vezes, quando até ele está na rua, ele tem uma mulher que cuida dele. Ao passo que a mulher que está na rua, ela é abandonada pela família, ela é abandonada pelos seus parentes, e ela fica bastante solitária. Então, eu acho que a gente precisa ter claro essa questão desse feminino que vem, até pelo menos 1960, a mulher como a boa mãe, como a boa dona de casa, era aquela que, na verdade, conseguia cuidar da casa, cuidar dos seus filhos, e com a entrada dessa mulher no mercado de trabalho, por uma questão econômica mesmo, principalmente no Brasil, ela passou então a ser mão de obra barata, quando na verdade já reforçava toda uma história das mulheres negras, escravas, lavadeiras e assim por diante, né? Então, a proteção para essa mulher, eu, por exemplo, as mulheres que usam crack e que moram nos jardins, minha gente, eu nunca vi, nesses mais de 30 anos que eu trabalho com dependência de álcool e drogas, nenhuma mulher perder a sua criança porque ela é usuária de drogas. Mas eu já vi várias mulheres na rua, negras, pobres. Parece um discurso que a gente sempre vive repetindo, e a gente vive repetindo, minha gente, porque ainda não conseguimos dar conta disso. Então, por isso que eu penso que eventos como esses, na verdade, vai nos
auxiliar a discutir essa questão de que mulher a gente fala, de que proteção social a gente fala, porque isso, sem dúvida nenhuma, tem um conflito de classe, sim. Se essa mulher é negra, se essa mulher está na rua, se esta mulher está... ela é, inclusive, estigmatizada pelas outras mulheres, não é? E fica desprotegida pelas próprias mulheres. Então, Thalita vai compartilhar depois com vocês. Estamos na rua agora, com a tese de mestrado dela, responder por que as mulheres que estão na rua, abandonadas, estigmatizadas e grávidas, elas não procuram tratamento. Então, a Thalita vai, um trabalho que nós estamos levando, não é, Thalita? Juntas, e que a gente quer aqui, então, compartilhar com vocês, né? A maternidade nas ruas, a gente vai observando que essas desigualdades, quando estas mulheres estão na rua, elas se acentuam muito mais. Elas são estigmatizadas entre elas próprias, existe um conflito de classe, essa maternidade na rua, com mulheres negras, com mulheres, tudo fica muito mais complicado. Então eu penso que a proteção social, ela passa por defesa de direito, que está, gente, seriamente ameaçado com o que vocês estão vendo aí, por exemplo, esta mulher, né, Damares, que tem, lamentavelmente, uma tradição, né, eu diria, reacionária mesmo, em relação a tratar o feminino. Então eu penso que este evento, Janaína, ele é um evento de resistência, e ele é um evento cada vez mais importante para que nós conseguimos continuar nessa resistência, né? Eu trabalho com o pessoal da Craco Resiste, eu disse para Janaína que o meu trabalho, ele é um trabalho de rua mesmo. Muito obrigada, Janaína, e eu espero que a gente possa debater, conversar, né? Que maternidade é essa, que proteção é essa. Vamos juntos. Pode ver. Bom dia para todas e para os poucos todos, Orelha e Jória, né, que está no CAPS também. Bom, acho que também, Patinho, queria agradecer imensamente o privilégio de compartilhar esse espaço aqui, em especial com as meninas, né, que vieram de Minas Gerais, uma história e tanto, né, que também minha pesquisa de mestrado inicia também com essa discussão. Eu agradecer a Janaína, o pessoal daqui da clínica Misgama, pelo privilégio de poder estar aqui hoje conversando, essa conversa longa e complexa que exige muitas forças, esforços de todas nós. Então, também para compartilhar um pouco de onde eu venho, na época que aconteceram as recomendações do Ministério Público em Minas Gerais, eu estava naquele momento na Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, que foi o momento que a gente se debruçou na construção da nota técnica, que em alguma medida, né, hoje eu acho que é um marco para nos direcionar e nos fortalecer dentro do sistema de garantia de direitos em relação ao que aconteceu naquele tempo, né. Paralelo a isso, o meu mestrado foi feito discutindo os determinantes da institucionalização de crianças e adolescentes na doutrina da proteção integral. Foi um momento importante em que acho que isso que ele traz, né, nessa discussão importante e central, que hoje no campo da saúde mental e qualquer outro campo a gente não pode se furtar desse debate, que é discutir classe, gênero e raça. Fica muito evidente na minha pesquisa de mestrado que onde apareciam questões em relação a mulheres com necessidades recorrentes do uso de álcool e outras drogas, em relação ainda hoje alguma situação de pobreza mais expressiva, isso ia se configurando num outro discurso, em especial também das equipes técnicas que atuavam naquele momento nos casos. Então eu acho que é algo bastante central para a gente pensar, e aqui pensando que tem pessoas de diferentes equipamentos do sistema de garantia, né, pessoas da saúde, da assistência, das equipes técnicas do judiciário, da defensoria,
da importância da gente poder complexificar esse debate, pensando que, sem dúvidas, e aqui todos compartilhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que onde há mais gravidade, não precisamos de menos direitos, são mais direitos que a gente precisa. Então, em casos graves, em mulheres que fazem um uso intenso da substância, não há dúvidas que a gente precisa de muitas pessoas envolvidas, né? Então, não é... No caso da minha pesquisa, o que fica muito evidente é que o caminho ele se encurta quando ele aparece em questões complexas, como drogas, pobreza. E ele deveria ser o contrário, né? Então, acho que essa é uma questão central que a gente precisa pensar hoje, nesse dia. Hoje, agora, na minha pesquisa de doutorado no Núcleo de Práticas Institucionais, na PUC, é justamente esse caminho que a gente está querendo pensar junto com as mulheres, em especial na minha última experiência, que foi no CAPES, lá contra as drogas do centro da cidade. A gente conseguiu vivenciar com algumas mulheres a experiência de poder intensificar o tempo delas em acolhimento noturno, entendendo que era um recurso importante elas estarem lá no CAPES 3, enquanto gestantes, para poder pensar, bom, algumas a gente conseguiu negociar, bom, não vai usar, a gente vai negociar aqui que coisas, o que a gente vai fazer, numa perspectiva de redução de danos mesmo, contando, e nesse tempo a gente ganha tempo para articular com a família, com os familiares, né? Então teve uma mulher que é um caso em especial que a gente acompanhou muito no CAPS, né? Hoje eu não estou mais no CAPS, mas a equipe segue acompanhando, que ela segue hoje com o bebê, mas contou com uma rede familiar que foi possível nesses 3 meses de intensificação no acolhimento noturno dela, da gente poder costurar. Acho que esses casos, essas costuras, esses trabalhos artesanais nos interessam pensar justamente numa perspectiva que é um caso grave, mais pessoas, mais direitos, mais intensificação de recursos. Eu acho que isso é algo bastante importante da gente trocar durante o dia, que de fato tem casos bastante graves, que quando a gente se debruça, a gente consegue costurar algo bastante, enfim, com fundamento, né? Não é, muitas vezes a gente vai escutando, isso é uma discussão que o caso é muito grave, como que vocês vão fazer isso, está violando o direito da criança, e sempre colocando numa ideia, né, numa pretensa proteção se viola direitos, né? Então, como que a gente parte dessa discussão, né? Então, acho que a discussão de uma ideia de validação, né, não é à toa que durante anos, dentro da história brasileira, a gente teve a ideia da criança e adolescente como menor, a ele se atribui menor valor, e a uma infância pobre se atribui menor valor, né? Então, eu acho que é importante a gente entrar numa discussão de validação, qual o lugar da criança e adolescência e da infância pobre, né? E as mulheres também, acho que a Eloy já trouxe aí uma discussão importante para a gente pensar, né, do mito do amor materno, das maternidades indignas de serem vividas e das maternidades dignas de serem vividas, né? A mãe afetuosa, a mãe inafetuosa, a mãe incompetente, né? Então há um discurso de valor, assim, na ideia de validação de que maternidade vale a pena ser vivida e de que maternidade não vale a pena ser vivida. Então isso, obviamente, é um discurso de classe, de gênero, de raça fundamental para a gente pensar, acho que nessa manhã. Enfim, me colocar disponível aí para a gente debater, pensar juntas e, enfim, avançar nessa discussão. Obrigada. Bom, gente, a ideia, e também queria fazer um agradecimento especial para Egídia, para a Sônia e para a Amanda que vieram de Belo Horizonte, quando o nosso projeto da clínica começou, e as meninas da própria clínica vão poder falar um pouquinho sobre isso quando a gente abrir uma rodada de falas, mas foi super especial, importante para o nosso projeto ir para Belo Horizonte, estar lá no fórum das pessoas em situação de rua, conhecer trajetórias de mulheres que a gente estava começando a abrir os olhos para elas, a gente estava começando a querer ver quais eram os desafios das mulheres em situação de rua, e nós fomos atravessadas pela questão da maternidade, da proteção dos filhos. Então hoje, sem a parceria do CRP, seria impossível trazê-las para cá, e para a gente é uma emoção mesmo tê-las aqui, e a gente fala muito das experiências de BH, e é muito legal tê-las para falar da experiência lá. Então eu queria convidar a Sônia, depois a Amanda e a Egídia para contarem um pouquinho, e enfim, fique à vontade. Gente, bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui em nome da Janaína. Agradeço a todos que conseguiram montar, né, esse encontro.
E queria dizer que é um prazer mesmo poder participar debatendo essa questão que para nós é uma questão de uma grande intensidade, né, de vida, de história, de movimento, né, em BH, e que a gente sabe que é uma questão que perpassa dificuldades na atuação da saúde e do direito no Brasil todo. Então, muito bom ver vocês aqui se agregando, se organizando, estando juntos e nos trazendo aqui essa oportunidade de compartilhar como é que a gente está lidando com esse problema em BH. Eu acho que a primeira, eu não vou me delongar muito, porque eu sei que o formato aqui é para a gente... Está um pouquinho fraco. Eu sei que eu não posso me delongar muito aqui, porque a gente tem um formato, uma proposta de conversa e troca. Mas aí você me corta, porque esse tema é um tema que realmente mobiliza muita gente e a gente quer compartilhar a história e como o que aconteceu e como esse tema bateu para cada um de nós em instâncias diferentes de atuação, né? E a primeira coisa que eu queria dizer que apesar de toda a dificuldade, de toda a problemática de grande intensidade que é para o enfrentamento desse problema, houve um aspecto muito interessante que foi a nossa articulação, né, em Belo Horizonte com as pessoas do direito. A gente não tinha essa parceria como a gente tem hoje. A gente se intitula hoje um movimento, a gente não anda só, né? A gente está cada vez mais juntos, não soltamos a mão de ninguém, né? Ninguém larga a mão de ninguém. E a Clínica de Direitos Humanos e o Polos, o programa Polos, que a gente representa aqui, vai falar, nós fizemos uma amarração nesse tecido, essa bordação, com nós cada vez mais amarrados e fortes, porque não há possibilidade de a gente trabalhar essas pessoas só na saúde, como aconteceu do movimento aí do judiciário dirigido à saúde, como foi articulado, como foi feito essa arbitrariedade em Belo Horizonte, tendo como alvo, né, aí nesse sentido eu posso dizer que realmente foram alvos, né, de uma guerra contra as drogas, as mulheres de BH, usuárias de droga ou portadoras de algum sofrimento mental, ou pobres ou pretas apenas, né? E lá em BH, não sei se todo mundo conhece, eu trouxe até uma ilustração, mas como aconteceu rapidamente, do ponto de vista da saúde, que eu vou colocar e as meninas completam aí de cada lugar de fala e da visão, né? Na saúde, nós trabalhávamos muito intensamente com a questão da maternidade pela melhoria da condição de assistência a essas mulheres, né? Muito com a visão da violência obstétrica, pautando a história das intervenções na assistência à maternidade, ao parto e nascimento, e também o excesso de cesarianas, que são duas formas de compreensão de como se dá a organização da assistência ao parto e nascimento para as mulheres brasileiras, sejam ricas ou sejam pobres. De um lado, as mulheres ricas, com maior escolaridade, sofrendo o excesso de cesarianas, manipuladas com inverdades e mitos, né, na assistência, na sua possibilidade de parir, na sua capacidade de parir, e isso interfere na sua capacidade de maternagem também, né, é uma forma de terceirização da maternidade, de deslocamento do protagonismo feminino nesse momento do parto e nascimento, né, um desempoderamento da mulher, e para a mulher pobre, a mulher na assistência ao parto, no momento do parto, com um excesso, sofrendo um excesso de intervenções
e um excesso de danos à sua própria condição de protagonista também do parto, com o domínio da técnica médica, como se o parto fosse não o parto da mulher e do bebê e da família, mas um parto como um ato médico, um ato cirúrgico, um ato cheio de intervenções que causam sofrimento à mulher. Então esse trabalho em Belo Horizonte, depois no Ministério da Saúde, ou antes no Ministério da Saúde, desde vários programas de saúde integral da mulher, a gente vinha trabalhando com essa perspectiva de empoderamento e de protagonismo da mulher no parto e nascimento, exercendo sua plena potência e capacidade de parir, de dar à luz e de integração com esse bebê, com a família. A história do parto no Brasil vem disso, né? Ela desloca o protagonismo da mulher, desloca o protagonismo social e familiar e coloca o parto como um ato médico, cirúrgico, cheio de intervenções e no hospital. E é por isso que é aí que eu vou chegar no link aí com a questão do sequestro de bebês, como a gente coloca em Belo Horizonte, ou as mães órfãs, que é outra denominação que a gente agrega muito com a entrada do movimento da saúde mental. Mas inicialmente, em 2014, em uma dessas visitas de atuação junto às maternidades para o desenvolvimento das boas práticas no parto e nascimento, o protagonismo da mulher e a implementação o recuo nas práticas que causam mal à mulher e ao bebê e implementação das boas práticas, ou seja, não utilização de técnicas invasivas, controle do corpo da mulher, do tempo do parto, aceleração do parto com a ocitocina, por exemplo, corte da vagina para facilitar, entre aspas, a saída do bebê, empurrar o bebê, deixar a mulher deitada em posição ginecológica, porque é o maior símbolo da alienação da mulher no processo do parto, ou seja, discutindo criticamente todas as intervenções, o acompanhante, a doula, a enfermeira obstétrica. Então, numa dessas visitas às maternidades para incentivo a implementação dessas boas práticas, nós nos deparamos com bebês saudáveis internados em UTIs neonatais. E a queixa das maternidades, que as maternidades estavam lotadas. E aí, procurando entender o que estava acontecendo, nós realmente vimos bebês internados, separados de mães, de suas mães e de seus familiares, por ordem judicial. Coisas que aconteciam esporadicamente, mas que a partir daquele ano, 2014, estavam acontecendo sistematicamente. E foi então que nós conhecemos as recomendações de 2014 da Promotoria da Infância de Minas, orientando desde o pré-natal a denúncia de mulheres usuárias de droga ou com sofrimento mental ou de risco, né, entre aspas, e na maternidade também a mesma orientação para que essas instâncias da saúde, seja na atenção básica, seja na maternidade, comunicassem à vara de que existiam mulheres nessa condição e que, a partir daí, a vara tomaria os encaminhamentos devidos, né, se protagonizaria nessa lida ali, na atenção, que seria atribuição do executivo, e a vara, então, tomaria conta dessas situações. Foi um momento de grande conflito e nós rapidamente acionamos o Ministério da Saúde, Saúde da Criança, Saúde Mental e Saúde da Mulher, o que resultou em visitas locais e nessa nota técnica que nos ajudou muito. O Estado também nos ajudou muito na divisão lá de direitos humanos, saúde da criança e saúde da mulher também. Porque a nossa questão é a atuação da saúde. Eu não vou detalhar muito, mas eu gostaria então de colocar para vocês algumas questões. Nesse momento nós descobrimos, e até o momento, até 2017, nós conseguimos identificar, listar talvez mais de 500, em torno de 500 crianças
no mínimo 300 crianças em que isso aconteceu. Uma sistematização não pela atenção primária, que se recusou a fazer isso. Então houve uma organização da atenção primária de forma que nenhuma mulher fosse delatada, né, porque ela enfrentava dificuldades na sua própria vida, nos momentos de dificuldades da sua vida, e essa comunicação à vara foi considerada uma delação pela atenção de saúde. No entanto, nas maternidades nós não conseguimos que isso fosse dimensionado como nesse nível de posicionamento. Por medo, por pressão direta, por intimidação, por solidão. Nós vimos que nas maternidades, ao invés de um movimento coletivo, conjunto, organizado de resistência a denunciar essas mulheres, o que houve foi uma pressão e uma desagregação no ato do cuidado para uma resposta burocrática, intimidada, ameaçada, com a elaboração de relatórios para atender em 48 horas essa recomendação feita pelo judiciário. E esses relatórios se comprovaram relatórios muito superficiais, simplistas, inconsequentes, que pretensamente traduziam em poucas palavras a vida e a história de uma mulher ou de uma família, com todas as dificuldades que a pobreza, a discriminação racial, a discriminação de gênero poderiam demonstrar com o cuidado devido se houvesse realmente tempo e qualidade na confecção desses relatórios. Então, esses relatórios me incomodam muito, até hoje, que é fazer um relatório, seja da atenção em maternidade, seja na atenção básica. Relatório se pode amamentar, relatório médico se pode usar o medicamento, relatório médico se pode ter alta, né? Então me incomoda muito, até hoje eu não vejo e demando muito ao pessoal do direito que autoridade existe num relatório médico, ou relatório da neonatologia, relatório da obstetrícia, para dar uma alta ou para reter uma mulher ou reter um bebê numa maternidade. Até hoje essa pergunta, aqui nesse encontro, eu gostaria muito de debater com vocês. De onde vem isso? Que autoridade um hospital tem para reter uma mulher como se fosse uma prisão? Ou dar alta numa mulher e reter o seu bebê, separar mãe e bebê. Até hoje isso, para mim, é uma descompreensão, não consigo entender. E a gente procurou trabalhar essas questões, a gente entende que a alta médica é uma alta clínica. E nesse entendimento, uma mulher ou um bebê estão em boas condições clínicas e a missão da maternidade de cuidar de uma mulher no trabalho de parto e no nascimento de um bebê já se cumpriu. Se uma mulher busca um hospital como um ponto de atenção na rede integral de cuidado, que ela vai procurar assistência ao parto, e essa é a missão do hospital, essa missão está cumprida. Porque as outras dimensões da vida dessa mulher, a história anterior e a história futura, a maternidade não tem, nem pode assumir nenhum compromisso em relação a isso, porque mal conhece essa mulher. E aí, toda a nossa entrada foi nesse sentido. Desde 2014, a descoberta dessas recomendações e a atuação junto às maternidades foi nesse sentido de trazer a responsabilidade enquanto coletivo, enquanto equipamento, enquanto instituição, e tendo seu maior responsável, diretor clínico, diretor técnico
da maternidade, acho que o clínico, que ele representa mais o corpo clínico como um todo, o diretor técnico é mais da parte médica, definindo nessa dimensão grave que é a retenção de uma mulher ou de um bebê numa maternidade por questões para além da assistência ao parto e nascimento em si. Porque até hoje nós compreendemos e cada vez mais compreendemos que o território que conhece essa mulher, ou que deveria conhecer essa mulher e que vai lidar com a abordagem mais integral e ampla na sua vida e na intersetorialidade necessária, nos arranjos necessários ali de cidadania, moradia, trabalho, renda, direitos de cidadania, é esse arranjo no território que deveria se organizar e se articular de forma a lidar com esse passado e esse futuro dessa mulher e dessa família, e desse bebê. Então a gente vê essa situação de grande arbitrariedade, de anulação dessa mulher sujeito da sua própria vida e sujeito enquanto mãe, sujeita, né, enquanto mãe desse bebê. E esse bebê, essa mulher é dada alta, né, a maioria dos casos foi assim, ela é dada alta, ela é excluída, ela é apagada, ela é tornada invisível, porque o que interessa ali é o bebê. E o bebê é preso, é retido, ou que nome quiserem dar para essa situação de grande violação dos direitos, porque imediatamente, sem comprovação de dolo, sem qualquer comprovação de dolo, eu reforçar isso, a esse bebê é negado o direito de permanecer junto com a sua mãe. Sua mãe é abandonada, essa mulher não existe mais, ninguém cuida dessa mulher. Eu estou falando de forma geral porque é recorrente e eu acho que a gente pode sim generalizar. E esse bebê fica então dentro de uma UTI, preso num hospital, um bebê saudável, e aí do ponto de vista da saúde se adiciona risco a esse bebê, porque o bebê saudável, um bebê saudável deve ter alta e ser cuidado, né, talvez nem precisasse realmente nascer num hospital, um bebê saudável. Isso tudo está sendo questionado na medicina, quando a gente desloca todo o parto e nascimento para dentro da maternidade, impondo riscos adicionais a esses bebês, com técnicas obsoletas, ultrapassadas, que adicionam riscos ao bebê. Separar mãe e bebê, leva para a incubadora, leva para o berço aquecido, não permanecem juntos, não tem a possibilidade da primeira hora sensível, né, que a gente considera para o bebê, para estabelecimento de vínculo, afeto, trocas, aleitamento, cheiros, escutas, calor, né, do corpo da própria mãe. E a gente, para a autoridade médica, interfere nessa relação mãe-bebê, tentando impor técnicas que hoje são consideradas más práticas para exercer autoridade médica, né? Isso é um desafio ainda grande no país. Há pesquisas acontecendo no país todo, dizendo da recorrência dessa interferência na relação mãe-bebê, que são prejudiciais ao bebê, não só à mãe. Então há toda essa questão aí de parto e nascimento e das violações, das violências obstétricas que eu tendo a juntar com uma dimensão dessa separação mãe-bebê que, por questões aí de preventivas, né, ações de prevenção do dolo, antes mesmo de comprovado qualquer dolo, a separação, esse bebê fica preso na maternidade para abrigamento compulsório. Pode não haver nenhuma comprovação, mesmo no momento do parto, de que essa mulher esteja numa situação de vida, que ela demande alguma coisa, mas se ela já demandou, e no prontuário médico as pessoas buscam alguma situação passada e trazem para a situação
atual com forte convicção, como eu tendo a dizer, mas sem nenhuma prova. Então, nós estamos vivendo um momento de grande arbitrariedade, de julgamento e condenação sumária dessas mulheres, dessas famílias, inclusive da família extensa, né? Recorrentemente, nem mesmo a família extensa é trazida para uma avaliação mais adequada. Esse bebê fica, então, e é abrigado em abrigos que têm interesses vários, né? São financiados. Eu acho que as meninas vão abordar isso melhor, mas eles têm hoje recebem R$3.000 por bebê abrigado, e essa mãe, condenada por ser pobre, né, é abandonada, e a família sem investimento mínimo para que ela tenha vida digna e oportunidade de uma vida, de construir alguma chance de futuro, mesmo que ela tenha tido ou vive uma situação de vulnerabilidade, ou ela é vulnerabilizada, como a gente diz, que ela é vítima dessa situação de exclusão. Não há um investimento adequado para que ela possa, com todas a rede de proteção social, inclusive uma perpetuação dessa situação de exclusão, sem um investimento adequado, até mesmo com esse recurso que é feito nos abrigamentos, por exemplo, né, para que essa família, com esse recurso, possa desenvolver ou construir um novo futuro. Então, a gente tem tratado essa questão como mais uma violência, mais uma faceta da violência obstétrica, em que um momento de grande vulnerabilidade da vida da mulher, em que ela praticamente é obrigada a parir num hospital, e o hospital se apresenta como uma possibilidade de aprisionamento, uma cilada, ou mesmo uma cilada, uma armadilha para que essa arbitrariedade se faça dentro do hospital, e que haja essa pretensa defesa do bebê, né, para que ele seja afastado dessa família, que é uma família, uma mãe incompetente, inadequada, uma família inadequada, incompetente, uma família de risco, onde não há amor, há um julgamento do amor, né? E a gente sempre pergunta isso: o que é amor? Como é que se mede o amor? Pelos bens, pela condição de vida, pela situação econômica? É assim que se mede amor? Como é que se mede amor, né? Então, eu queria trazer essa dimensão, e a dimensão da equidade também, que é uma função da saúde, né? Onde existe maior demanda, a gente deve destinar maior esforço, né? E não definir ou julgar e condenar logo essa mulher pela sua situação de exclusão. Ao contrário, a gente deveria reunir e assumir a maior necessidade de energia, de articulação e de trabalho, para que haja uma possibilidade de futuro melhor para essa mulher e para esse bebê, e sem excluir essa visão de que esse bebê precisa dessa mãe. Então, eu queria dizer das responsabilidades dos territórios, do hospital. Acho que essa pergunta nos hospitais deve ser continuamente feita. E essa responsabilidade não é só da assistência social, não é só da psicologia, não é de quem faz o relatório do serviço para dar alta social, enquanto a alta clínica já foi feita. Essa é uma visão geral da boa clínica que se faz numa entidade, numa instituição que é o hospital. Todos ali têm responsabilidade compartilhada nessa definição. Se o bebê está retido, está numa UTI, e se essa mãe foi mandada embora. Eu queria socializar com vocês agora, meu tempo já foi, mas eu estou à disposição. Nós, nesse movimento, construímos em BH, em 2016, um blog que se chama De Quem é Esse Bebê. É difícil de achar, porque tem que escrever tudo de quem é esse bebê, wordpress.com. Ele reúne todo o material para quem está estudando essa situação. A gente recomenda, e está desatualizado no momento, que a gente está com um pouco de dificuldade de manter a atualização, mas ele tem todo o registro das reportagens,
reportagens impressas, de vídeos, desde 2016, quando se acirrou o conflito em Belo Horizonte, porque houve uma ingerência, uma negociação do Executivo com o Judiciário, com uma série de arbitrariedades, inclusive com perseguição de profissionais que atuavam e que atuam ainda em prol dessa discussão, colocando a mulher e o bebê no centro do cuidado e do direito. E até hoje a gente está nesse desafio aí de trabalhar conjuntamente, evitando ou protegendo essas pessoas que vocalizam, né, por essas mulheres, esses bebês, nesse movimento. Esse movimento é um movimento ampliado que tem várias entidades de direitos humanos, da saúde mental, da saúde da mulher, ativistas da rede, movimentos sociais, psicologia, CRP, uma série de entidades que estão juntas. E eu queria terminar passando um vídeo que a gente produziu, são 3 minutinhos, eu peço licença para a mesa e para vocês todos. A gente conseguiu construir, aí eu vou te pedir, não sei se tem som, se você de olhar o som. Se tiver som. Cadê o vídeo no blog? Tá aí. Tá bem fácil. Tá bem fácil, é logo no início. Onde essas mulheres foram. Vamos baixar um pouquinho. Em Belo Horizonte, filhos estão sendo separados de suas mães, a maioria ainda recém-nascidos, na maternidade, onde essas mulheres foram em busca de assistência segura para parir. Encontraram uma sentença de incapacidade, um preconceito. Elas nem tiveram a chance de tentar. Muitas vezes, mesmo com envolvimento de familiares, os bebês são encaminhados a abrigos e muitos são disponibilizados para adoção. Imagina minha filha precisar passar por isso e me deixarem cuidar do meu neto. Os motivos alegados para essa separação são muitas vezes absurdos. Muitas mulheres realmente não têm condições de cuidar de seus filhos, mas essa decisão só pode ser tomada depois de esgotadas todas as possibilidades de apoio. Elas precisam de casa, de comida todo dia, de tratamento, de apoio da família e da sociedade. Neste momento de grande vulnerabilidade na vida, o que podemos oferecer a essas famílias ao separá-las? Que futuro essa mulher terá, marcada para sempre com a perda de um filho? Essas mulheres já foram condenadas à pobreza e à exclusão. Vamos culpá-las mais uma vez, penalizando-as com a perda da maternidade? A maternidade pode ser uma oportunidade. Essas mulheres precisam de compaixão e apoio. E essas crianças precisam de sua mãe, de sua família. Sem ela, elas carregarão para sempre a dor do abandono. E se fosse com você? E se fosse com a sua irmã, com a sua filha, com a sua melhor amiga? Eu perdi meu filho porque minha casa não derrubou e tem uma ocultação na parede. Eu perdi o meu filho porque na minha casa tinha fogão a lenha. Eu perdi o meu filho porque o meu tio, que poderia me ajudar, foi considerado muito velho. Tiraram minha filha de mim porque eu não fiz o pré-natal. Tiraram meu filho porque eu já tinha perdido outro filho num momento de vida diferente. Tiraram meu filho de mim porque eu tive sífilis. Tiraram meu filho de mim porque minha família não foi considerada capaz de cuidar dele, já que não cuidou bem de mim. Tiraram minha filha de mim porque eu sou adolescente. Tiraram meu filho de mim porque eu usei drogas antes de saber que estava grávida. Tiraram o meu bebê porque eu morava na rua. Tiraram minha filha de mim porque eu uso drogas. Tiraram meu filho porque o pai da criança me bate. Tiraram o meu bebê porque eu sou pobre. Eu não cuido menos porque sou pobre. Eu não amo menos porque eu sou pobre. Tiraram meus filhos de mim porque eu tenho sofrimento mental. Tiraram o meu filho de mim porque a minha mãe, que poderia me ajudar, é cigana. Essas são histórias reais. Acontecem com todas nós. Nós sabemos que, infelizmente, alguns bebês precisam ser separados de suas famílias. Precisam de abrigamento e de adoção para serem protegidos. Mas agora é generalizado. Foram 26 bebês em 2013, 72 em 2014, 140 em 2015 e 132 em 2016. Estas mulheres estão sendo condenadas por problemas que podem e devem ser tratados e resolvidos. É possível que mães e bebês continuem juntos.
Estamos juntos pelo direito de ser mãe, pelo direito de bebês ficarem com suas mães. Mães e bebês juntos, com vida digna. Acesse o nosso blog e participe desta campanha. De quem é este bebê.wordpress.com. Posso ir? Posso ir? Só para terminar, eu queria dizer que esse vídeo foi feito assim, de sexta para segunda-feira, com uma intensa indignação de todas em Belo Horizonte, e nós fizemos um roteiro, porque aconteciam casos e a gente ia ficando muito incomodado, e a gente conseguiu fazer um roteiro, conseguimos achar, são todas parceiras, são todas amigas e pessoas que se juntaram, assim, mais de 30 mulheres, uma tarde, e conseguimos fazer esse vídeo, o roteiro, tentando trazer uma ideia de que movimentar a sociedade, a elite, né, uma outra parcela da sociedade que não vive isso na pele, mas que tem problemas, porque a violência contra a mulher e a violência contra a criança e o uso de drogas acontece de forma generalizada na sociedade, mas a perseguição ou a ação de proteção à criança só acontece para as mulheres pobres, das maternidades do SUS, né? E essas ações do judiciário foram exatamente dirigidas a essa parcela da população, que é a maior parcela da população, que é a mais demanda e que mais precisa da nossa atuação no campo dos direitos humanos e da saúde. E tentamos fazer com esse vídeo uma sensibilização para que a sociedade conseguisse enxergar essa arbitrariedade, esse abuso de autoridade do judiciário e da medicina em nome da ciência. Eu gosto muito de citar o Gessé de Souza, que fala que a maior concentração de poder e legitimação de poder no mundo hoje, além do capitalismo, é a ciência. Então a gente transforma a ciência, usa a ciência para perpetuar desigualdades e abusos de poder, mas dirigidos à população que mais precisa ou que menos tem capacidade de mobilização, de mudança, de poder de mudança. Então nós fizemos esse vídeo com essa intenção de captar o interesse das pessoas para essa defesa, porque muitas vezes o que a gente escuta no senso comum da sociedade é de que esses bebês realmente precisam desse tipo de atuação, precisam sair desses lugares, precisam ser adotados, porque suas mães não têm condição, essas famílias pobres e usuárias de droga não têm condição de cuidar, e acho essa solução simplista, fácil, de separação dessas famílias e não de investimento nessas famílias e nessas pessoas. Então, foi com esse intuito que a gente fez esse vídeo, esse blog e essa campanha aí de quem é esse bebê, para trazer essa dimensão do direito à maternidade. Queria me colocar à disposição, agradecer mais uma vez e estamos aí juntos o dia. Obrigada, gente.